Hoje a gente vai fazer algumas atividades sobre triângulos e vamos usar aí os conhecimentos que já foram adquiridos, né, sobre geometria e também sobre álgebra para resolver esses probleminhas. Beleza? Então vamos começar aqui para não demorar. Vamos começar com isso aqui que é bem básico, tá? Identifique os lados, vértices e ângulos internos de um triângulo. Então é bem tranquilo, né? Bem tranquilo. Eu não vou fazer para todos não, tá? Vou fazer aqui para o item A, talvez para outro. Então no item A, primeiramente, quem são os lados? Né? Então eu tenho nesse triângulo aqui, eu tenho o lado AC, tem que ter o tracinho em cima. Eu tenho o lado CB, pode ser BC também, e o lado AB, tá? Ou BA. Então lados são esse aqui. Depois ele quer os vértices. Quem são os vértices? Vértice A, o vértice B e o vértice C. O que mais que ele quer? Os ângulos internos. Brother, os ângulos internos, vamos começar por esse ângulo aqui, ó, que é o ângulo CAB. Tá? Então ele é o CAB, circunflexo no A, para dizer que é o vértice, né? Eu tenho esse próximo ângulo aqui, que é o CBA. Tá? CBA, pode ser também ABC, tranquilo, mesma coisa. E o ângulo ACB. E o ângulo ACB, circunflexo no C. Beleza? Esses são os ângulos internos dele. E daí, ele pede para fazer isso aqui para cada um. Eu acho que é bem simples, eu vou deixar para vocês aí, né, resolverem aí para os outros, né? Não tem muito mistério. Uma coisa que ele não pediu, que de repente é interessante a gente fazer aqui, é representar os ângulos externos também. Os ângulos externos, ele é dado, né? Ele é encontrado pelo prolongamento do lado. Então, por exemplo, eu tenho meu lado aqui, eu vou fazer nessa ordem, que é o lado AB. Se eu prolongar para cá, ó, eu vou ter esse ângulo aqui, que vai ser o nosso Bzinho, tá? Bzinho chapéu. Se eu prolongar o BC para cá, eu vou pegar esse ângulo aqui, que vai ser o meu Czinho chapéu, que vai ser também o externo. E se eu prolongar esse lado para cá, eu vou ter esse cara aqui, que vai ser o meu Azinho chapéu. Beleza? Esses vão ser os ângulos externos, tá? Então aqui eu tenho os meus lados. Aqui os meus vértices. E aqui meus ângulos internos. E aqui então meus externos. Então meus externos vai ser o Azinho chapéu, o Bzinho chapéu e o Czinho chapéu. Vai ser meus ângulos externos. Beleza, rapaziada? O resto aqui eu vou deixar para vocês resolverem, tá? Vamos avançando aqui. Você conhece alguma construção que seja sustentada por uma estrutura triangular? Em caso afirmativo, descreva. Gente, tem várias. Então, o triângulo é chamado de estrutura rígida, né? Um quadrilátero, não sei se você consegue olhar aqui para a minha câmera, eu sempre vou tentar fazer aqui com a mão, sempre faço isso aqui lá na sala. Ó, se você consegue ver aqui, ó. Um quadrilátero, ele não é uma estrutura rígida, porque ele pode ser flexível aqui no vértice, né? Então aqui, por exemplo, eu tenho um quadrilátero e tal. Mas a partir do momento que eu tenho um triângulo, eu não consigo mais flexionar. Então isso aqui vira uma estrutura rígida, né? Então o triângulo é usado, né? Ele é usado desde aí do portão, né? Reparem, geralmente aí no portão, né? Você vai pegar um portão, ele vai ter, sei lá, um portão assim meio roots aqui, por exemplo, no Ribeirão aqui tem muito, né? Suponho que eu tenho um portãozinho assim, né? Aí eu tenho uma outra madeirinha aqui, uma outra aqui, né? Essas madeirinhas elas são presas aqui por um parafuso, enfim, por algo aqui, né? Desse tipo aqui. Então olha só, se essa estrutura aqui é uma estrutura formada por vários quadriláteros, né? Então ela é passível de fazer esse efeito sanfona, né? Então, se eu coloco uma triangulação aqui, por exemplo, se eu triangulo, isso aqui é muito comum, né? Nesses portões, vocês vão ver assim, uma coisa assim, faço essa triangulação aqui, aí coloco um preguinho aqui, um parafuso, eu tenho então essa estrutura rígida, tá? Então, estrutura clássica de construção, portãozinho, né?
outra que o professor pode falar que é bem da vibe de vocês aí, geralmente, né? Que é o que? É a bicicleta, né? Eu sou mal de desenho aqui, mas enfim. A bike, ela tem essa estrutura aqui, né? Que é onde está o... eu sou mal pra caramba aqui desenhando. Por exemplo, o guidão da bicicleta, né? Aí tem o garfinho aqui, pá. Aqui tem a roda. Aí depois essa estrutura aqui, não sei se muitos de vocês já repararam, né? Ó, ela forma um triângulo aqui, né? Pô, esse aqui foi um babuzê, aqui é mais fininho, forma um triângulozinho aqui. Então eu tenho um triângulo aqui. Depois eu tenho outro triângulo aqui para trás, ó. Que vai encontrar onde? Na roda traseira, né? Aí aqui tem um pouquinho aqui da bicicleta, aqui tem o pedal, enfim, né? Então eu tenho um triângulo aqui e eu tenho outro triângulo aqui. Por que triângulo? Porque é uma estrutura rígida, né? Vai me favorecer aqui para eu não estar flexionando. Eu não quero que flexione. Isso aqui é como se fosse um chassi, né? Então é bastante interessante. Onde que usa mais, Creus? A gente usa em, percebam, em torre de comunicação, né? Pega lá uma torre de comunicação, essas bem altas assim, né? Então supõe que tem a torre, ela vai ser assim, né? Ela vai ser toda trianguladinha assim, ó. Não sei se vocês estão conseguindo entender esse meu desenho aqui, mas a ideia é, né? Ela vai ser toda triangulada aqui, né? Torre de comunicação, torre de transmissão, ela torna a estrutura mais rígida, né? E pontes, né? Chassi de alguns automóveis e por aí vai, muitas coisas, tá? Então, o triângulo torna a estrutura rígida. A gente consegue então agregar essa propriedade de rigidez à estrutura, né? Beleza? Então, dito isso, vamos avançando para as outras atividades. Então vamos lá. Construa no caderno triângulos com as medidas de lados indicados em cada caso. Então eu não vou fazer tudo, né? Eu já expliquei lá como é que faz aqui em outra aula, mas vou tentar fazer aqui. Então, para construir um triângulo, gente, é o seguinte, eu sempre começo utilizando, então, a régua, né, para a gente medir o maior lado, né? Lembrando que existe a desigualdade triangular. Se a desigualdade triangular ela não for satisfeita, então quer dizer que esse triângulo não existe, não tem como fazer o triângulo, né? Então, lembrando o que quer dizer desigualdade triangular? A soma de dois lados, né, posso até falar dos lados consecutivos, é sempre maior do que o outro lado. Então, por exemplo, 3 mais 4 é maior que o 6, 4 mais 6 é maior que o 3, e o 3 mais 6 é maior que o 4. Então, nesse caso, existe triângulo, tá? Então, eu vou pegar o maior lado aqui, que mede 6. Ó, daqui até aqui, mede 6, beleza? O outro lado mede quanto? Mede 3. Eu não sei se quando eu colocar o compasso aqui, eu vou conseguir 3 aqui nesse compasso, cara. Porque, vamos ver se ele tem uma distância mínima aqui, senão eu não consigo nem... Eu acho que não consigo nem dar um rolê com esse compasso aqui, porque ele fica meio travadinho, ó. Uma pontinha dele ali. Nem rolou. Tem que, pelo menos tem que ter um espacinho aqui para conseguir. Aqui, ó. Mas vai rolar, ó. Então suponha que essa distância está aqui. Suponha que essa distância é 3, tá? Então vou colocar bem no vértice. Eu já posso tirar a régua, tá? Então tem um vértice aqui e outro aqui. Vamos lá. Deixa eu escrever aqui. Então essa distância aqui é 6. Essa distância que está no meu compasso é 3. Né? Fui lá na régua. Coloquei a ponta seca no 0. Né? Não está bem no 3 não. É que daí senão eu não consigo mexer. Faz de conta que está no 3 trem, tá? 3 um pouquinho, ó. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um arco. Beleza? Fazer um arco aqui. Agora eu vou de novo. Ficou difícil aqui pegar esse negócio. Vou de novo aqui, vou colocar a ponta seca no 0, tá lá. Ponta seca no 0 aqui, ó. Vou baixar ele aqui e vou levar ele até o 4. Pronto. Agora eu vou lá no outro vértice. Coloco ele bem certinho aqui no vértice. Mais ou menos aqui, né? Rotaciona aqui e a gente vai fazer essa marcação aqui. O que isso quer dizer?
quer dizer que nesse ponto, tá? Quer dizer que nesse ponto aqui, formado por esse xzinho, a gente consegue uma distância de 4, daqui até aqui tem 4 e daqui até aqui tem 3. Ok? E esses símbolos são símbolos são arcos auxiliares, né? Pra gente depois tirar. Podia ter feito de amarelo mais fraquinho, né? Mas é isso. Tá? Então a gente construiu esse triângulo aqui, que é o triângulo do item A. Né? Então aqui é 6, aqui é 3 e aqui é 4. Vai ser um triângulo assim que vocês vão construir. Tá? Eu vou... A gente vai fazendo, dar um confere aqui nos outros, tá? Não vou construir, mas vamos dar um confere. Por exemplo, no item B. Será que existe o triângulo 7, 8 e 4? Ó, então vamos lá. Tem 3 lados, né? Então, o meu lado 7 ele tem que ser menor que o 8 mais o 4. Ok. Vou colocar aqui item B, tá? Então, fechou. O meu lado 8 ele tem que ser menor que o 7 mais o 4. Beleza? 7, então, também fechou. E o meu 4 ele tem que ser menor que o meu 7 mais o 8. Beleza? Então, ok. Então, esse triângulo B vai dar de fazer. Tranquilo. Vamos para o ângulo C. O triângulo da letra C diz que o 8 ele tem que ser menor do que o 6 mais o 2. E, de fato, deu ruim, né? Porque o 8 não é menor que 6 mais o 2. O 8 é exatamente igual a 6 mais o 2. Então, nesse caso, já aqui na primeira situação aqui, já deu problema. Então, o item C eu não vou conseguir ter triângulo. Esse aqui deu ruim. Esse aqui não rola. Esse aqui não rola. Tá? Se você tentar construir, você não vai conseguir. Depois o item D. O item D, eu tenho o triângulo 16, 10 e 4. Acho que vai rolar. Ó. 16 é menor que 10 mais o 4. O 10 ele é menor que o 16 mais o 4. E o 4 é menor que o 10 mais o 16. Então tem tudo para funcionar. Vou fazer esse triângulo também, tá? Não queria que essa aula ficasse muito longa. Eu vou apagar esse outro aqui, que a gente já fez. Vou aproveitar que está tudo aqui. E eu vou fazer esse. Esse agora eu vou fazer mais caprichadinho. Fazer os meus pontos auxiliares eu vou fazer de amarelo, tá? E depois eu vou traçar ele de preto. Então vamos lá. Vou começar pela base. A base dele, eu vou começar pela maior que a base, que é 16. Então vou traçar 16 aqui. Daqui até aqui. 16, beleza? Depois ele tem um lado que mede 10, outro que mede 4. Então vou pegar minha régua, coloco para cá e vou colocar aqui o I. Aliás, para cá, né? Vamos lá, eu vou vir aqui no 0. Mede 4. Eu vou aproveitar que já está aqui no 4, ó. Tá, na real, o que que eu fiz caca aqui? Aqui para cá. Aqui. Aqui tem 4, né? Então eu vou vir aqui no meu triângulo. Ponta seca tá aqui. Eu vou passar para amarelo. E vou fazer meu arco auxiliar, beleza? Então meu arco auxiliar vai ser aqui, ó. Vou traçar de amarelinho aqui. Então eu sei que essa distância daqui até aqui é 4. Agora eu vou lá na minha régua de novo e vou medir uma distância de 10, que é o outro lado. Então 0 está aqui, vamos lá até o 10. Mais ou menos aqui, tá? Então vou colocar a ponta seca aqui no vértice. Ok, tá lá. E vou fazer o meu arco auxiliar. Opa! O que aconteceu aqui? Aqui deu pânico, né? Beleza? Então, olha só. Isso aqui, eles não se interceptaram. Então, se eu tentar colocar aqui, traçar minha... Fazer blacks aqui, ó. Traçar o meu lado, não vai rolar. Eu não vou ter um triângulo daqui até aqui. Conseguiram entender quando a minha desigualdade ela é falha? Então, aqui eu não falei. Mas olha só, o 16 ele não é... aqui o professor escreveu que 16 é menor que 10 mais 4, só que 10 mais 4 é 14, e 16 não é menor que 14, 16 é maior que 14. Então aqui, ó, essa
essa desigualdade ela não foi atendida, logo eu não consigo formar esse triângulo, não vai ter jeito de fazer, que é o que acontece no item C, também vai ser o que acontece no item D. Então só consigo formar triângulos A e B. Beleza, people? Então vamos seguindo para não ficar muito tarde. Então, calcule a medida de x em grau. Aqui a gente vai utilizar equações para determinar. Não vou fazer todas, vou fazer algumas, tá? Então, o item A aqui, por exemplo, eu sei que o somatório dos ângulos internos de um triângulo é 180, né? A gente já viu isso daí em outra aula. Então, se eu somar o meu ângulo x mais o meu ângulo de 85 mais o meu ângulo de 35, isso eu sei que tem que dar 180 graus para o triângulo, beleza? Então, meu x ele vai ser igual aos 180 graus aqui, menos, eu já vou juntar esses dois caras e vou passar para lá, beleza? Então aqui vai dar 120 graus. Ó, 85 mais 35, então vai dar 120. 120 passa para o outro lado subtraindo. Então vou ter 180 menos 120. 180 menos 120 vai dar 60 graus. Qual que é o valor desse x aqui? 60 graus. Bem fácil, simples, né? É isso que vocês vão ter que fazer aqui nas outras questões. No item B tem que saber que esse cara vale 90, então esse x é bem fácil de saber, né? Esse aqui é 60, aqui é 90, aqui obrigatoriamente tem que ser 30 graus, né? O item C eu vou deixar vocês montar aqui a continha para fazer a equação, o item D também. Vou ajudar vocês no item F, eu acho que talvez no item F vá aparecer alguma dúvida, tá? Então aqui no item F o que acontece? Eu sei que esse ângulo é 30, esse ângulo é 100. Eu sei que 30 mais 100 é 130. Mas eu sei que o somatório de um triângulo retângulo, ele tem que ser, desculpa, o somatório de qualquer triângulo tem que ser 180 graus, né? Então esse cara obrigatoriamente tem que ser 50, né, rapaziada? Para eu poder somar 50 mais 30, que dá 80, mais 100, 180. Então olha só, se esse cara aqui é 50, o valor do x é o que a gente chama de suplemento dos 50. Suplemento. O que é suplemento? Suplemento é o ângulo que falta para dar 180 graus. Então, meu x obrigatoriamente vai ter que ser quanto? 130 graus. Tá? Um pouquinho mais à frente a gente vai ver isso como uma propriedade. Beleza? Então, vamos para a próxima questão. Item A. Dois ângulos internos de um triângulo medem cada um 40. Opa, se cada um mede 40, a gente pode fazer um esboço aqui de um triângulo. Não precisa ser esse triângulo, a gente só faz um esboço aqui de um triângulo para a gente resolver a questão. É sempre interessante, o desenho auxilia. Tá? Então, ó, aqui no item A, dois ângulos internos de um triângulo mede 40. Então, supõe que esse mede 40 e supõe que esse mede 40. Então, aqui é 40 e aqui é 40. Valeu? 40, 40. Qual é a medida do outro ângulo interno? Opa, a medida desse cara aqui tem que ser o quê? X, né? Bem simples. Eu sei que x mais 40 tem que dar 180. Claro que de cabeça a gente já sabe que esse cara aqui tem que ser quanto? Tem que ser 100, né? E esse triângulo aqui que eu desenhei é bem... tá fora do desenho real, né? Então a gente sabe que x mais 40 graus mais 40 graus é igual a 180. Isso implica que 40 mais 40 é 80, né? Subtrai, então isso implica que x tem que ser 100 graus. Beleza? Item B. Um triângulo tem os três ângulos com a mesma medida. Puxa vida, os três ângulos com a mesma medida. Então, né? Mais ou menos faz um triângulo qualquer aí e coloca aqui todas as medidas dentro desse triângulo. Eu vou dizer que esse cara, eu vou dizer que esse cara aqui é x, esse cara aqui é x e essa medida aqui também é x. Né? Poxa, Creso, como é que eu resolvo isso? Bem simples, né? Eu sei que o somatório dos ângulos internos de um triângulo é 180, então x mais x mais x tem que dar 180 graus. Isso implica que x mais x mais x é 3x, tem que ser igual a 180. Logo, o valor do x é 180 dividido para 3. Isso implica que o valor de x tem que ser 60 graus. Beleza?
Facinho, molezinha, vamos seguindo. Aqui uma questãozinha, vamos colocar isso aqui em falso ou verdadeiro, né? Vamos lá, o item A, todo triângulo equilátero, aqui tem propriedades do triângulo, classificação do triângulo, né? Todo triângulo equilátero, ele é isósceles. Isso aqui eu já trabalhei aqui em outra aula, né? Todo triângulo equilátero é isósceles. Vamos ver. O que é um triângulo equilátero? Triângulo equilátero é um triângulo onde todos os lados têm a mesma medida. Né? Triângulo equilátero. Aqui nesse. Meu desenho está meio estranho, né? Mas enfim, esse lado mede igual a esse e esse. O triângulo que ele é isósceles, ele tem dois lados de mesma medida e outro que lado diferente. Aí a pergunta é, todo triângulo equilátero é isósceles? Sim, porque esse triângulo, apesar de ele ter três lados congruentes, ou três lados de mesma medida, ele também possui dois, igual o isósceles aqui, tá? Então, é verdadeira, beleza? Vamos para o item B. Todo triângulo equilátero, ele é cutângulo? Boa pergunta, né? Gente, a gente acabou de calcular aqui, ó. Esse triângulo aqui ele é equilátero, né? Por quê? Pô, Creuso, mas equiláteros são lados de mesma medida. Esse triângulo que você fez aí, você disse que ele tem ângulos de mesma medida. De fato, tá, gente? Um ângulo projeta um lado. Então, se você tem um triângulo que tem, se você tem todos os lados, então você também vai ter três ângulos com mesma medida. E esse ângulo vai fazer com que, quando você pega 360 e divide para... Desculpa, quando você pega 180 e você divide para 3, vai dar 60 graus cada um. E 60 graus, todos os ângulos são menores que 90. Logo, eles são o quê? Acutângulo. Então, verdadeiro. Tá? Item C. Todo triângulo retângulo é escaleno. Ó, vou fazer um aqui para vocês, aqui só para fazer um contra... Ó, triângulo retângulo, e esse lado tem o mesmo tamanho que esse, e esse é diferente. Todo triângulo retângulo é escaleno? Falso, né? Eu posso ter, por exemplo, um triângulo retângulo isósceles, tá? Então, tá aí. Item D. Existe triângulo escaleno isósceles? Escaleno e isósceles. Escaleno e isósceles. Para ser isósceles tem que ter dois lados. Escaleno nenhum. Então, isso aqui é muito louco, né? Isso aqui é falso. É um subir para baixo isso aqui, né? Item E. Todo triângulo isósceles é acutângulo? Vocês até talvez aí podem pensar que sim. Mas, e esse triângulo aqui, ó? Suponha esse triângulo aqui. Eu fiz aqui. Se eu falar que esse lado tem o mesmo tamanho que esse ângulo com certeza é maior que 90 graus. Se é maior que 90, ele é um obtusângulo, esse cara aqui. Ele está dizendo que todo triângulo isósceles é acutângulo. Então é falso. Não são todos, né? Tem triângulos que não vão ser. F. Existe triângulo retângulo isósceles? Pô, acabei de fazer aqui, né? Retângulo isósceles. Então sim, sim existe. E item G. Todo triângulo isósceles é equilátero. Nada a ver, né? Esse triângulo aqui é isósceles e não é equilátero. Equilátero, como o nome já está falando, são lados de mesma medida. Então, falciane. Beleza, people? Tá indo, né? Pô, queria que fosse uma aula mais rapidinho, mas tá. Acho que não vai ser tanto, não. Vamos lá. Eu vou fazer isso aqui mais no canto, tá? Isso aqui começa a ficar mais importante, tá? Aqui a gente começa a separar o sétimo ano do sexto ano em geometria, tá? Escreva uma equação do primeiro grau que representa a soma dos ângulos internos de cada triângulo. Depois resolva as equações e determine em cada caso a medida x em grau. Opa! Então vamos para o item A. O que a gente tem aqui no item A? A gente tem o seguinte, né? Vamos escrever essa equaçãozinha. Eu sei que 90 graus mais x mais x sobre 2, isso tem que dar quantos graus? 180. Por que, Creuso? Porque é um triângulo. Agora eu tenho que resolver esse tipo de equação. É uma equação com coeficiente fracionário, né? Então, para resolver esse tipo de equação, o que a gente pode fazer?
várias formas, né? A gente pode... Antes eu vou dar mais uma reduzida nela, tá? Vou pegar esse 90 aqui desse lado positivo, vou passar para lá. Então vou ficar com x mais x sobre 2 igual a 180 desse lado, 90 passa negativo, 180 menos 90 vai dar o 90, tá? E agora eu vou multiplicar todo mundo por 2. Multipliquei por 2, multipliquei por 2 e por 2. Beleza? Então, 2 vezes x é 2x. Esse 2 cancela com 2 de baixo. Sobra x. E 2 vezes 90 vai dar 180 graus. 2x mais x é 3x. 180. O 3 está multiplicando, passa dividindo. A gente vai ter 180 dividido para 3. Isso implica que x é igual a 60 graus. Beleza? Esse meu 6 ficou muito estranho, né, brother? Às vezes saem as coisas meio loucas. Então, 60 graus. Tá? Resposta do item A. Vamos para a próxima. Eu vou até pegar o A aqui. Às vezes eu consigo reduzir. Ih, fiz caca. Cancela, cancela aqui que o prof fez caca forte aqui. Vamos ver se vai rolar agora. Acho que vai rolar sim. Ó, reduzir o item A. Vou colocar aqui. Vamos fazer o item B. O item B tá bem fácil, né, gente? X mais x mais x dá 3x. 3x igual a 180, isso aqui vai dar 60. Vamos para o item C que está mais interessante. Então, item C, eu tenho x mais o outro ângulo, que é x menos 50, mais o outro ângulo, que é x menos 70. Isso tudo tem que dar quantos graus? Sempre 180 para triângulos, tá? Então, agora a gente resolve. X mais x mais x é 3x. Beleza? Menos 50 com menos 70 dá menos 120. Passa para lá mais 120. Então, tenho 180 mais 120. Todo mundo entendeu, né? De onde veio esse 120. É o menos 50 com menos 70 que passou para lá, trocou o sinal. Beleza? Então, eu tenho 3x igual 180 mais 120. Eu vou ter 300, né? 300 graus. O 3 está multiplicando, passa dividindo, eu vou ter 300 por 3, que isso vai dar x igual a 100 graus. Molezinha? Facinho, né? Isso aqui deu ruim. Vamos aqui para mais essa questãozinha, ela é uma questãozinha de interpretação. Boa questão, tá? Questãozinha. Então vamos lá. Sem instrumentos de medida, como a régua ou transferidor, associa os triângulos às suas classificações quanto às medidas dos lados e as medidas dos ângulos, tá? Então vamos lá. Vamos fazer o seguinte, eu vou colocando 1, 2, 3 aqui para a gente ver. 1. Equilátero e acutângulo. Vamos ver. Quem que é que equilátero e acutângulo? Equilátero são todos os lados. Então, aqui, equilátero e acutângulo. Então esse cara aqui ele é I. Tem mais algum? Não. Então agora vamos aqui para o 2. Isósceles e acutângulo. Bom, esse cara aqui não é isósceles, aqui é isósceles, mas ele não é acutângulo, porque esse ângulo aqui, ó, ele é maior que 90, então ele é obtusângulo. Aqui eu tenho isósceles e acutângulo, ó. Então tá aqui o 2, isósceles e acutângulo. Valeu? Escaleno e retângulo. Opa, escaleno é 3 lados de medidas diferentes, tá aqui, ó. E é retângulo porque tem um ângulo de 90. Então esse é o 3. Tá? 4. Isósceles e obtusângulo. Então, sobre esse cara, obtusângulo, porque ele tem esse ângulo aqui, que ele é maior que 90, né? Então, isósceles e obtusângulo é o 4. Valeu? E 5. Escaleno e obtusângulo. Escaleno e obtusângulo. Sobrou aqui o F, né? Escaleno e obtusângulo. Esse ângulo aqui, gente, é ligeiramente maior que 90, tá? Se colocar aqui o transferidor, você vai ver que esse cara é maior que 90. Faço até questão aqui. Ai, querido, mas não é. É sim, meu careto. Se colocar o transferidor aqui é bem certinho. Tá? Ó, você vai ver zero em dos lados. Ó, se você for abrir esse cara aqui, ó. Deu quanto? 104, estão vendo lá? Ó? 100
104, é verdade, 104, 103. Então, maior que 90, se é maior que 90, ele é um escaleno obtusângulo, é o 5. E por fim, só sobrou esse o E, né? Que é o que? Isósceles e retângulo. Isósceles e retângulo. Então, ele é o 6. Beleza? Vamos ver o que tem mais aqui. Finalizando. Sabendo que o triângulo ABC é um triângulo isósceles. Então, ABC ele é isósceles. Se ele é isósceles, gente, não está falando aqui. Então, esse lado tem o mesmo tamanho que esse, né? Beleza? Esse aqui não precisa ser necessariamente. Aí ele deu uma outra informação. Ele diz que a semirreta BM, essa semirreta, ela é bissetriz. O que é ser bissetriz, né? Bissetriz é quando a gente divide o ângulo no meio, né? Se eu tenho um ângulo aqui, eu divido ele bem no meio, aqui, ó. Faço essa semirreta aqui. Essa aqui é a minha bissetriz, tá? Então, está dizendo que é bissetriz do triângulo ACB. ACB. Esse cara aqui é bissetriz. Pergunta, encontre o valor de x. Eu acho que não é tão difícil, né? Então, vamos ver. Se esse ângulo aqui é 90, esse cara todo e esse aqui, eles vão ter a mesma medida, porque ele é isósceles, né? Esse ângulo e esse ângulo tem a mesma medida. Vamos supor que esse cara aqui seja y, só para não confundir com x lá, né? Então eu vou ter que y mais 90 graus, isso vai dar 180. Esse meu triângulo maior. Isso dá 2y igual a 90. Por que 90, Creuso? Esse 90 está desse lado positivo, passa para lá negativo. 180 menos 90 dá 90. Então, meu y vai ser 45 graus. Essa semirreta aqui, BM, ela está dividindo esse ângulo exatamente no meio, né? Então, a metade de 45, ó, se você pegar o 45, metade de 45 graus, você dividir para 2, isso aqui vai dar o quê? Vai dar 2, que dá 4, né? Baixa o 5, vai dar 2 de novo, que vai dar 4. Sobra 1, coloca a vírgula, coloca um 0, que vai dar 5. Então, esse ângulo aqui, ele vai ser de 22,5 graus. Esse cara aqui, ó, esse, 22,5. Mas como o triângulo é isósceles, aqui também vai ser o 22,5. Se 22,5 mais 22,5 vai dar 45, quanto será que vale o x? O x ele vai ter que valer o quê? Ele vai ter que valer os 180 menos o 45. Beleza? Facinho, né? Molezinha. Isso aqui vai dar quanto? X igual a 135 graus. Beleza? Então, x igual a 135. E tem o próximo item aqui. É bem parecido essa questão. Tá, ó. Se o triângulo ABC fosse equilátero, qual que seria o valor de x? Eu vou deixar vocês resolverem. Mas ele diz que é equilátero. Então, esse lado, esse e esse tem a mesma medida. Logo, todos os ângulos do triângulo ABC têm a mesma medida. E a gente sabe quanto que tem que ter, né? Tem que ter quanto? Cada medida dessa tem que ter 60, né? Porque é 180 dividido para 3. Se esse cara é bissetriz, então aqui tem 30. Então esse cara aqui também é 30. Quando eu falo esse cara, é esse pedacinho aqui, tá? Então 30 mais 30 é 60. 60 para a gente conseguir chegar a 180 é 120. Então x é 120 graus. Não mudei com a equação porque estava bem simples, né? Rapaziada, valeu um likezinho aí pro Creuso, porque olha, já tô quase dormindo aqui, gravando essa aula. E é isso aí, tá? Tô indo nessa. E próxima aula vai ser sobre quadriláteros. Valeu, falou, abração, fui.